turma! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje nós vamos trabalhar o quê? Os problemas dos oceanos. Eita, professor, vamos para o fundo do mar? Exatamente. E no nosso episódio nós vamos debater sobre os principais problemas dos oceanos na atualidade. E nesse episódio, turma, vamos começar falando dos problemas. Ei, professor, olha essa imagem. Aqui diz tudo, né? Vamos ler. Os problemas ambientais dos mares e oceanos causam uma série de impactos negativos ao maior ecossistema do planeta e em toda a sua biodiversidade. Consequentemente, nós, seres humanos, também somos afetados, ao passo que somos responsáveis por tais problemas e mesmo assim não fazemos quase nada para amenizá-los. Um verdadeiro paradoxo. Observa que eu cito a você que é o maior ecossistema do planeta. Meus amigos, os oceanos eles ocupam 2/3 da superfície do planeta. O maior de todos os oceanos é o Pacífico. Os oceanos, turma, eles têm N funções, principalmente para a natureza. Fazem erosão, e aí constrói rochas e solos. E nessa erosão eles constroem praias, restingas, formas de relevo. Muitas formas de relevo, turma, foram construídas pelos oceanos. Isso é verdade. Muito que é verdade. Além de construir rochas, solos, praias e minerais e formas de relevo, os oceanos também eles contribuem para a biodiversidade, até porque vocês sabem que a vida veio dos oceanos. Nasceu dos oceanos. Depois ela ganhou os continentes, a vida. Além de ser um habitat de biodiversidade, de formar rochas, solos e relevos e praias, os oceanos também são o grande regulador térmico do planeta. Essa água toda, ela evapora, formando a umidade do ar. Formando a umidade do ar, turma, vai regular a temperatura do planeta. Eu estou querendo te dizer que se não existissem os oceanos, a umidade do planeta seria quase zero. E se essa umidade fosse quase zero, consequentemente, a temperatura seria muito quente durante o dia e muito fria durante a noite. Seria um grande deserto, não daria certo. Então, quem regula a variação são os oceanos, a temperatura. As chuvas que caem nos continentes são oriundas principalmente dos oceanos. Promovem chuva, regulam a temperatura, fazem erosão, constroem rochas, solos, minerais, forma de relevo, praias. Vida, habitat de biodiversidade. Professor, como os oceanos são importantes para a vida do planeta? Com certeza, né? E nós, seres humanos, degradamos, poluímos, jogamos lixos, esgotos, petróleo. Tudo isso vai contaminar a água oceânica. Você vê esses derrames nas praias de lixo, de esgotos sem tratamento. Isso compromete a biota, ou seja, a vida marinha. Isso vai comprometer, entre outras coisas, a qualidade da água. As praias, meus amigos, as praias, a balneabilidade dela, ou seja, a capacidade de tomar banho, fica difícil, né, turma? As praias sujas, né? As pessoas não banham nessas praias. Se banham é por insistência mesmo, mas... E o turismo, ele é afetado, muito afetado. E com isso, essa contaminação
Principalmente nas cidades grandes, nas cidades industrializadas, cheias de esgotos, de moradias. E olha só, moradias. As pessoas vão construir, porque existe casa de praia e casa na praia, diferente. Ah, eu tenho uma casa, o fulano tem uma casa de praia. Beleza. É diferente do fulano ter uma casa na praia, porque na praia não é para construir casa. As pessoas constroem, modificam, né, a estrutura, né, daquele local. E é complicado, não é verdade? Isso tudo é um problema sério. Eu vou citar aqui as principais formas de poluição dos oceanos. Olha só. Quais, professor, as principais formas de poluição dos oceanos? Primeiro, eu tenho uma poluição física. Como assim poluição física? Eu tenho o aumento da temperatura. Que história é essa? Aumento da temperatura. Olha, gente, o aumento da temperatura ocorre com o aquecimento global, ou termoelétricas. Não entendi. Vamos começar pelo aquecimento global. Como assim? Vamos começar pelo aquecimento global. Vamos lá. Todo mundo sabe que o planeta Terra vem sofrendo aquecimento global devido ao aumento do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural todo. Porque lá existem os gases que naturalmente retêm os raios solares para regular a temperatura. Isso é uma coisa natural. O problema é que a gente está lançando muito mais gases. E quando a gente lança muito mais gases, vai reter mais raios solares, aquecendo o planeta. E se aquece o planeta, aquece a água oceânica. E se essa água oceânica está mais quente, ela vai evaporar mais. Isso vai provocar mais inundações. Isso vai provocar enchentes. Áreas litorâneas estão chovendo cada vez mais, turma. Por quê? Porque está quente, está evaporando mais água, mais chuva no litoral. Aí é constante deslizamento de terra, inundação, desabrigada, é complicado. E essas usinas nucleares, ou as termoelétricas? E o nuclear também, eu posso afirmar também. Gente, essas usinas, elas têm reatores. E para esfriar os reatores, eles utilizam a água do oceano. Pega a água do oceano na temperatura ambiente, usa essa água para refrigerar os reatores. Principalmente também nas nucleares, viu? Pega essa água oceânica e refrigera os reatores. Aí essa água ela é aquecida, porque ela refrigerou um reator que está quente, ela fica quente. Aí o que a gente faz com essa água quente? Devolve na natureza, no oceano. Ah, professor, a gente vai pegar a água fria, refrigera, depois que ela esquenta, e devolve quente no oceano. Aí é um problema, né? Muito sério. Que a água vai ficar quente. Eu tenho uma poluição química. A poluição química ocorre através dos esgotos, dos derrames petrolíferos e outras fontes, né? Derrame de petróleo, de outros compostos, esgotos sem tratamento. Bom, se eu não tenho um tratamento dos esgotos, eu estou jogando compostos químicos.
E esses compostos químicos vão contaminar a água oceana. E olha só, turma, eu também tenho nos oceanos a poluição biológica. Como assim poluição biológica, professor? Poluição biológica? Não entendi, vai entender já já. A poluição biológica. A poluição biológica ela tem a ver com o uso de micro-organismos. Micro-organismos patogênicos. Olha só. Micro-organismos patogênicos. Você tem protozoários, fungos, bactérias, vírus, enzimas, enfim. Tudo que é micro-organismo que provoca o quê? Doença. Micro-organismos que vão provocar doenças nas pessoas. Então, aqui são as 3 formas de poluir os oceanos: poluição física, química e biológica. Física, aumentando a temperatura, aquecendo. Química, com os esgotos, os derrames. E biológica, através dos micro-organismos. 3 minutos, por favor. Ok, de volta pelas ondas
Episódio de hoje falando sobre a questão dos oceanos. Sobre pesca, olha essa imagem, turma. A pesca predatória. Acompanhe a leitura. A sobrepesca é um problema grave nos oceanos, principalmente porque muitas espécies estão vendo a sua população cair drasticamente, devido a esse hábito danoso. Esse tipo de problema ambiental acontece quando a quantidade de peixes retirada da água é maior do que a natureza pode repor naturalmente. Bom, gente, aqui vocês estão vendo uma pesca em escala industrial. Naturalmente, essa embarcação ela está em alto mar. Observa que a estrutura da pesca aí, você tem um arrasto a partir de um gancho e um sacotamento, onde você retira esse pescado. Quando se usa o termo sobrepesca, sobre, acima, é você ter uma pesca predatória, onde as populações estão diminuindo. Porque o problema não está em pescar. Pescar é uma coisa até bíblica, né? É uma atividade milenar. É inerente ao ser humano a pesca. O problema é que com a indústria da pesca, chamada indústria pesqueira, nós estamos retirando espécies em uma quantidade maior do que a da sua reprodução. Isso não é nada bom. Porque a partir do momento em que eu vou retirando mais do que ela vai se reproduzir, essa espécie, a tendência é ela entrar em extinção. Professor, o que mais leva a essa exploração? O que mais leva é a industrialização, a comercialização excessiva. Porque a industrialização, ela transforma o pescado em vários produtos industrializados. Produtos que nem são necessariamente da indústria alimentícia. Eles consomem esses alimentos, esses peixes para a produção que vai para a indústria de cosmético, medicamento, a indústria química, farmacêutica, né? Isso vai acarretando em mais consumo. Isso vai acarretando em mais sobrepesca. Essa sobrepesca ela ocorre principalmente em países ricos, né? Porque você tem aí uma estrutura de pesca em larga escala. Olha, gente, são imensas embarcações que passam horas, dias em alto mar. E lá quando chegam, dias em pesca. E muitas são pescando em período proibido, período da reprodução. E aí, professor? Fiscalização neste caso? Claro, tem que ter. Mas a indústria da pesca, ela fala alto, né? E ela alimenta toda uma cadeia produtiva de comércio, exportação, industrialização, beneficiamento, né? Essa sobrepesca, ela é um problema sério. É preciso o controle dessa pesca. Porque a partir do momento em que eu vou pescando acima do reprodutivo, da reprodução, eu estou gerando um problema sério. Um problema sério para a economia. Uma outra questão, gente, dos oceanos, são as propriedades dos oceanos. É importante nós sabermos as propriedades dos oceanos. Eu vou anotar aqui para explicar melhor.
Olha aqui, gente. Aqui eu tenho duas propriedades muito importantes dos oceanos. É a salinidade e a temperatura. Aí você me pergunta, salinidade. A primeira pergunta que não quer calar é de onde vem o sal do mar. Das rochas, turmas. O mar, os oceanos, quando foram se formando, eles foram retirando o sal das rochas e levou para ele. Então, através do processo de erosão, o mar retirou o sal das rochas e levou para ele. Em média, a cada litro de água salgada, nós temos 35 gramas de sal. Repito, a cada litro de água salgada, 35 gramas de sal. Tem mares que são mais salgados e tem mares que são menos salgados. Quais são os fatores? Primeiro é a temperatura. Lugares quentes que evapora muita água, fica mais sal. Aqui no litoral do Piauí, por exemplo, como é quente, né? Evapora muita água, concentra mais sal. Lugares frios já não evapora tanto, né? Profundidade. Professor, onde é que eu tenho mais sal? É na parte rasa do mar, na praia. O sal marinho, gente, ele se acomoda principalmente na praia. É por isso que quando se vai extrair sal, é só na praia mesmo. Você não precisa ir em alto mar para pegar sal. Na praia. Quanto mais raso, mais sal. A questão se tem rios ou chuva no lugar, né? Em grande intensidade. Porque rio e chuva é água doce. Se no lugar tem um grande rio caindo com água doce, aí é menos sal, porque está chegando água doce, como também se chove muito. Né? Quando chove muito, é água doce. Então, esses são os fatores que vão determinar se o litoral, o oceano, é salgado ou não. Muito salgado ou não, né? Temperatura dos oceanos. Uma outra propriedade que a gente tem que lembrar. Olha, tem litorais que são gelados. Não, oceanos, mares gelados. Que a água chega a congelar, turma. Já tem oceano que a água é muito quente. O nosso oceano, por exemplo. Aqui do nosso Nordeste, as praias do Nordeste do Piauí. Elas são quentes. Por quê? Porque aqui onde nós moramos é na zona intertropical. E na zona intertropical, os raios solares são muito fortes. E esses raios solares muito fortes, eles aquecem. Já quem mora em área extratropical, ou seja, de altas latitudes, nos polos da Terra, que os raios solares são mais fracos lá nos polos, aí as águas são menos aquecidas, as águas. Consequentemente, vai ser o quê? Mais frio. Ah, gente, os litorais ali da Europa, Europa Nórdica, litoral ali do norte do Canadá, do sul da Argentina, região da Patagônia, né? Esses litorais, gente, eles são frios, porque os raios solares que incidem neles são mais frios, né? A questão também da profundidade. Isso é interessante. Águas rasas. Os raios solares batem aqui em cima, né? E aquecendo aquela água superficial. A água daqui de cima, né? O raio solar vai incidindo nela. Agora, nas águas profundas, o raio solar não chega. Eu estou te falando de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros de profundidade, até mais. Como é que o raio solar vai chegar lá no fundo? Não chega. Aí lá as águas são mais frias. As águas oceânicas das grandes profundezas do oceano, turma, são muito frias.
E sem iluminação. A quantidade de seres vivos é muito pouca, porque quase não chega raio solar. Já. Ah, professor, então eu posso deduzir que onde tem mais vida é nas águas superficiais, é na praia, nos litorais. Quanto mais águas quentes e sol, fotossíntese, cadeia alimentar, mais vida. É por isso que você vê golfinhos saindo da Antártica e chegando até o litoral brasileiro, baleias que vêm para sua reprodução, elas vêm buscando águas quentes, tá vendo? Parte rasa, zona intertropical, muitos raios solares, água aquecida, muito mais vida. E a questão das rochas, olha, gente, no fundo dos oceanos, a água só não congela porque tem as rochas, e as rochas elas têm a sua temperatura. E tem rochas que são vulcânicas, Tua. E rochas vulcânicas são aquecidas, né? Para aquecer a água. Já tem rochas que não são tão quentes, aí já não aquece tanto a água. Então vai depender muito aí da temperatura das rochas, como também os ventos. Claro, todo vento ele tem uma certa quantidade de calor. Se ele tem pouco calor, o vento ele é frio. Muito calor, ele é quente. E quando o vento sopra quente, vai aquecer a água. Quando o vento sopra frio, vai esfriar a água. Quem aqui nunca viu nos noticiários, nos telejornais, uma frente quente está chegando no litoral tal do Brasil. É uma frente quente que vai aquecer aquela água. Vai da praia. Agora, não, é uma frente fria que está chegando. E essa frente fria ela vai atingir o litoral sul do Brasil. Ó, peraí, gente. Se é uma frente fria, naturalmente vai esfriar essa água. Então, essas duas propriedades é preciso a gente saber para entender os oceanos. Beleza? 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas do canal Educação. E turma, acidificação das águas. Que é isso, professor? Acompanhe a leitura. A acidificação da água do mar acontece porque os oceanos absorvem parte do dióxido de carbono na atmosfera. Saiba que esse processo é natural e fundamentalmente para o planeta. Contudo, à medida que liberamos mais dióxido de carbono, mais é absorvido pelos oceanos. Logo, a água do mar acaba se acidificando, comprometendo diversos ecossistemas, como recifes de coral, por exemplo. Olha só, os oceanos, o que eles fazem? Absorvem o dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono dá um certo pH. O que é isso? Potencial de hidrogênio, que vai dar uma certa acidez. O que é que está acontecendo? Nós estamos no aquecimento. Deixa eu mostrar esse desenho aqui. Eu tenho aqui, ó. Oceano, o barquinho. O que vai acontecer? Eu tenho as fábricas, eu tenho as queimadas, eu tenho os automóveis. Com isso tudo a gente libera nas queimadas, fábricas de automóveis, mais dióxido de carbono. Aí eu estou aumentando a quantidade de dióxido de carbono na queima dos combustíveis fósseis. Na queima dos combustíveis fósseis. E se eu aumento a quantidade de dióxido de carbono, os oceanos vão absorver esse dióxido de carbono. E quanto mais dióxido de carbono os oceanos absorvem, aumenta a sua acidez. É aí, turma, que eu tenho a acidificação dos oceanos. Repito, emito carbono, oceano absorve, aumentando a acidez. Professor, e qual o problema de aumentar a acidez dos oceanos? Bom, a biodiversidade vai se comprometer, turma, porque se eu derrubo o pH, que é o potencial de hidrogênio, e aumenta a acidez, micro-organismo, plânctons, néctaros, todos micro-organismos, a microbiologia, vamos dizer assim, dos oceanos, ela vai se perder ou vai diminuir suas populações. E se eu diminuo a microbiologia, ou seja, os micro-organismos, eu vou estar alterando toda a cadeia alimentar dos oceanos. Porque você sabe que a microbiologia ela faz parte de toda uma cadeia alimentar que vai ser comprometida. Muito comprometida. E aí é um problema sério que a gente vem observando, principalmente em áreas industrializadas, turma. Onde nós temos, em grandes cidades, áreas industrializadas, com muitos automóveis, chaminés, fábricas e termoelétricos produzindo energia. E tudo isso, como eu te falei, vai aumentando a quantidade dos dióxidos de carbono. Aí, eu já até falei, mas vamos lembrar aqui. Ó. Aumento da temperatura da água. O aumento da temperatura dos mares é o causador de alterações significativas de ecossistemas marinhos, tendo consequências significativas e, às vezes, mortais para muitas espécies. O aquecimento, por exemplo, é um responsável por alterar rotas migratórias, o que acaba provocando desequilíbrio nas cadeias. Claro, gente, olha, os seres marinhos, os peixes, os mamíferos, né, as baleias, né, as rotas desses peixes e mamíferos, eles são guiados pela temperatura do oceano, gente. É o instinto, vamos dizer assim. O grande guia é o calor das águas. Mas como eu estou aquecendo a água oceânica,
Isso está alterando as rotas, porque se eu altero a temperatura, eu altero a sensibilidade dos seres, né, dos peixes, mamíferos, anfíbios. E aí, se eu alterar a rota deles, eu estou induzindo eles a irem para rotas que não iam. Isso vai comprometer na reprodução, isso vai comprometer na cadeia alimentar, isso vai comprometer nas populações de espécies, e isso vai gerar todo um contratempo aí de problemas sérios. Né? Olha só, de acordo com as Organização das Nações Unidas, a ONU, cerca de 800 espécies que vivem em diferentes locais do planeta são afetadas por detritos marinhos. E 80% desses resíduos são formados por plásticos. Em 2010, uma baleia cinzenta morreu após encalhar em Sutter, Estados Unidos. Olha só, saco plástico, gente. É por isso que em muitas cidades e muitos países eles já extinguiram o uso das sacolas plásticas. Professor, como é que eles extinguiram as sacolas plásticas? Você vai ao supermercado, você tem que levar a sua sacola retornável. No Rio de Janeiro, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, eu vi até uma reportagem sobre isso, é proibido sacos plásticos em supermercado. Você imagina aquele mundo de gente fazendo compra naquele mundo de supermercado, naquele mundo de país, tanto de sacola plástica que não... E vão para as casas. E essas sacolas plásticas elas vão para o lixo. E em muitos lugares do mundo elas são destinadas nos oceanos. Isso é um problema sério, agravante, porque esses seres marinhos, ao se misturarem com o saco plástico, ou vão ingeri-lo, ou vão morrer presos, né? São problemas sérios. Mas o que acontece é que a gente observa esse aumento dos resíduos sólidos, lixos, embalagens. Aí você vê aquelas imagens nos grandes litorais das grandes cidades. E não adianta jogar em alto mar. Ah, joga em alto mar o lixo que não vai ter problema. Não vai? O mar só quer o que é dele, meu amigo. Esse é o discurso mais certo de dizer. O mar só quer o que é dele. O que ele não quer, ele devolve. Vamos embora. Tá aí, pega de volta. Além do plástico visível, há um perigo do invisível, o microplástico. Olha só. As pequenas partículas de tamanho inferior a 5 milímetros formadas pelo desgaste de peças maiores não prejudicam apenas o ecossistema. Ao consumir peixes e frutos do mar, nós podemos ingerir o lixo sem saber. Gente, os microplásticos são aquelas embalagens que não estão em sacolas. Por exemplo, você tem várias embalagens e peças e produtos que são revestidos por plástico. Quando eles entram na água, o mar vai fazendo a corrosão e vai retirando esses plásticos que revestiam aqueles lixos. Aí esses microplásticos pequenininhos, os peixinhos, vão engolir. E esses plásticos, gente, são tóxicos. Aí os peixes engolem, até não morrem, e a gente vai, eles são pescados, viram alimentos. Aí de repente você está comendo um peixe que dentro dele tem um microplástico. Você pode se contaminar com isso daí, sério mesmo. É um problema sério, né, tudo? Muitas pessoas se convencem de que basta reciclar o lixo para proteger os oceanos. O que é um engano. A emissão de gases de efeito estufa pelas atividades humanas, com a queima de combustíveis fósseis, faz com que os oceanos absorvam grandes quantidades de carbono
prejudicando. Isso aqui eu falei até para vocês, né, turma? A gente está lançando carbono, os oceanos estão absorvendo mais carbono, derrubando o pH, que é o potencial de hidrogênio. Isso naturalmente está aumentando a acidez dos oceanos. Aí é um problema sério. Beleza? Vamos fazer essa questão. As pessoas sempre conviveram com a ideia de que o mundo era constituído por 5 oceanos. No entanto, conforme as classificações mais recentes, existem apenas 3 oceanos no mundo. Sinal alternativo é quem diga corretamente seu respectivo nome. Professor, quais são os 3 oceanos? Vamos lá? Pacífico, Atlântico e Índico. Resposta correta, letra C de casa. Glacial Ártico, dizem, alguns nomearam, mas não. Glacial Antártico também não. Glacial Antártico também não. Boreal não existe. Antártico também não. É o Pacífico que banha aqui as Américas e a Ásia. O Atlântico, que divide a América da Europa e a África. E o Índico, que divide a Oceania, a África e a Ásia. Pacífico, Atlântico e Índico são os grandes oceanos. Beleza, turma? Então aí vocês viram essa parte dos oceanos, e é interessante, né? O tanto de problemas que nós temos nos oceanos, até porque essa realidade oceânica ela é muito comprometida. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Os problemas dos oceanos. Poluição, contaminação, aquecimento, lixo, esgoto, plástico, microplásticos. Espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Muito obrigado pela atenção, dedicação, concentração, anotação. E aí, a gente continua os estudos, reforcem, releiam, pesquisem sobre os oceanos. Um abraço e com essa aula a gente nos prepara para mais outra e até a próxima aula. Valeu, turma!